E qual é o benefício que a interpretação dos sonhos tem? Ela faz exatamente isso. A pessoa mudar a percepção que ela tem dos objetos internos, do pai, da mãe, da esposa, do filho. Ressignifica, transforma os objetos internos, transforma a experiência emocional. A pessoa para de sofrer, a pessoa volta a viver, a pessoa volta a ter capacidade de se desenvolver, de criar, de encontrar efetivamente objetos amorosos. O amor volta a circular na família, a afetividade volta a circular, a inibição perde espaço, os sintomas diminuem muito de intensidade e cessam em muitos casos. O paciente volta a viver e para de somente sobreviver. É isso que acontece. Aí você pode protestar e dizer: eu não consigo fazer meus pacientes lembrarem dos sonhos. Bom, você não consegue ainda. Mas se você for um psicólogo comprometido com a transformação do seu consultório, para viver dos seus atendimentos e dominar o diagnóstico psicanalítico e se transformar em especialista na interpretação dos sonhos, você vai fazer sim o paciente ter a sua cadernetinha do lado da cama para escrever seus sonhos. Você vai mostrar para ele quantos sonhos aceleram os resultados, o quanto os sonhos vão fazer ele conhecer a si mesmo em velocidade, o quanto os sonhos vão mudar a maneira como ele enxerga os outros e os próprios conflitos. Você vai fazer o paciente, depois que ele trouxer os sonhos na terapia, a ser o protagonista da própria história, vai trazer as associações que ele tem dos sonhos, as impressões que ele tem, os sentimentos, as sensações, vai fazer com que o paciente comece a levantar hipóteses interpretativas a respeito do sonho dele, perguntando para ele quais são as impressões que ele tem em relação ao sonho. A gente fazendo essas perguntas abertas faz com que o paciente comece a refletir sobre o que o sonho significa para ele. Ou perguntas do tipo: e aconteceu alguma coisa nesses dias? Você está passando por alguma situação que faz lembrar o seu sonho? Você vai fazer ele refletir sobre isso e ele vai começar a ligar os pontos e vai facilitar muito o seu trabalho interpretativo. O paciente vai descobrir coisas que ele nem sabia que tinha, que nem sabia que faziam parte dele, e vai ser muito grato a você. Vai ficar muito satisfeito pelos progressos que ele vai enxergar nas sessões. Ele vai ver, sessão após sessão, microtransformações acontecerem inconscientemente dentro da sua personalidade. Ele nem vai saber direito descrever como é que são essas transformações, ele vai somente sentir essas transformações. Então você não pode deixar para lá quando um paciente diz que não lembra dos sonhos. Você não pode aceitar isso e silenciar, e não mostrar para os pacientes, porque daí você silencia e fica numa posição passiva, esperando que o paciente traga espontaneamente o sonho, lembre do sonho, mesmo sabendo que o paciente está se defendendo dos próprios sonhos, e tem uma resistência em ato que ele está ali. Aí isso é um erro muito grande. Você precisa atacar a resistência do paciente para fazer ele trazer os sonhos para a terapia, que é o ouro da psicanálise, para ter os resultados que eu estou dizendo aqui para você, que eu falei com os pacientes, que eu tive com os pacientes, que tive também na minha própria análise. Você precisa sair dessa acomodação, né? Você não pode se contentar com essa lacuna que você tem técnica nos seus atendimentos. Porque você quer trabalhar com a psicanálise, ora bolas, não é mesmo? Você quer trabalhar em profundidade com os pacientes. Você quer fazer transformações profundas na vida das pessoas que você atende. Você quer parar de perder pacientes, de perder pacientes para outros profissionais que trabalham mais em profundidade. Né? Porque o paciente que nota resultado, ele vai realmente ficar com você, ele vai brindar o tratamento
contra ameaças externas, as familiares, a de outras urgências, de trabalho e tudo mais. Ele vai blindar o paciente, o tratamento disso tudo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, estimular o paciente a ter uma caderneta ao lado da cama, para escrever os sonhos logo quando ele acordar. Isso não quer dizer que ele tem que ler os sonhos na sessão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não tem que ler os sonhos na sessão. Ele tem que exercitar propriamente a própria atenção para lembrar dos sonhos. Pode ser um pequeno fragmento, não precisa ser o sonho completo. Isso também é um erro, achar que o paciente tem que trazer um sonho completo, que não dá para trabalhar com uma única cena ou um único pedaço que ele lembra. Pelo contrário, você vai trabalhar com aquilo que ele trouxer, né? E você vai ver o quanto isso vai mudar o seu atendimento. E você vai dizer para ele por que lembrar dos sonhos é tão importante. Por que ele tem que escrever os sonhos? Por que trazer os sonhos na sessão é tão importante? Que resultados ele vai ter na terapia? Dedique tempo a explicar para o paciente quais os resultados ele vai alcançar na terapia ao trazer a interpretação dos sonhos. Não economize palavras em relação a isso. Fale dos sonhos em todas as sessões. Os sonhos têm que fazer parte do conteúdo a ser trabalhado nas sessões. É assim que eu faço. E os pacientes, por causa disso, me agradecem e me veem como referência na transformação da vida deles, porque veem eu com persistência e insistência fazendo eles trazerem seus conteúdos inconscientes mais ricos para a sessão, para eu fazer a escuta do inconsciente junto com eles e ajudá-los a fazer, a eles também se escutarem, a eles também virarem os olhos para dentro e olharem para dentro da própria alma, para saberem o que precisa ser transformado, o que precisa ser modificado.